Quero orar com você mais uma vez antes de abrirmos a palavra de Deus. Feche seus olhos. Deus querido, nesse momento, mais uma vez que vamos abrir a Tua palavra, por favor, nos alimente com as Tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para você. Eu espero que você sinta e desfrute das bênçãos e da paz, da presença de Deus na sua vida. O momento em que estamos vivendo serve de alerta para nós e nos ensina sobre cenários que ainda sobrevirão, poderão sobrevir nos próximos dias. Jesus, quando viveu aqui na terra, ele previu que estas coisas aconteceriam com mais frequência próximo da sua segunda vinda. E Paulo, quando escreve para os Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5, verso 4, ele diz que nós não estamos em trevas com respeito a este dia. Então eu desafio você a continuar buscando as revelações em que precisamos para viver com fé e viver com esperança, ainda nos dias, ou sobretudo nos dias de pandemia, que são esses em que nós estamos vivendo. Esta manhã eu separei alguns textos bíblicos para refletirmos, e o tema é saúde financeira, mesmo em tempo de pandemia. Em tempos normais, controlar a nossa vida financeira não é algo simples e não é algo fácil, sobretudo nesses dias em que estamos confinados. Muitos não conseguem gerar rendas. É necessário um cuidado adicional. Então eu quero refletir um pouco com base na palavra de Deus. Mesmo diante da turbulência, talvez com rendimentos reduzidos a quase zero, nós precisamos nos cercar de alguns cuidados que são importantes para vivermos. Esse é um tema em que domina grande parte do conteúdo bíblico. Algumas cronologias apresentam 2.350 citações na Bíblia sobre administração financeira e orçamentária. Historicamente, Deus sempre se preocupou com a forma como o povo vive, como nós ganhamos e como nós gastamos. Só para citar um exemplo, quando nós olhamos Deus tirando o povo do Egito, levando para a terra prometida, nós vamos ver ali 40 anos depois, quando eles estavam prestes a entrarem na terra prometida, Deus começa a fazer uma série de revelações sucessivas a Moisés. E dentro dessas revelações, grande parte do conteúdo é sobre a forma como o povo deveria viver. Por exemplo, a Bíblia fala do ano sabático, fala da lei da respiga, talvez o mais conhecido é o ano jubileu. Ali era Deus dizendo, eu estou apenas emprestando a terra para vocês. Eu não estou passando a posse, não estou passando a escritura, a forma como ganhamos e a forma como gastamos nossos recursos. É uma confissão pública da nossa fé. E as recomendações que eu trouxe esta manhã, que separei para a nossa reflexão, são baseadas nas palavras do sábio Salomão. Ele as escreveu nos primeiros anos do seu reinado, há 3.000 anos em Israel. Deus havia aparecido para Salomão, dado a ele a oportunidade de fazer um pedido, e ele pediu sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria e muitos bens, muitas riquezas. A Bíblia, em 1 Reis, apresenta um pouco da produção intelectual de Salomão. Ele não escreveu nenhum tratado teológico, porém ele escreveu 3.000 provérbios, 1.005 cânticos. E a Bíblia apresenta que ele também falou sobre árvores, sobre animais, sobre aves, sobre répteis e sobre peixes. O tema central do livro de Provérbios é o temor de Deus. E esse tema também está estampado nos seus conselhos sobre vida financeira ou sobre administração financeira e orçamentária. Vamos para a Bíblia? Provérbios, capítulo 6, versos 6 a 8. Nós vamos ler. Não se assuste com o conteúdo da leitura, que nós vamos explicar, contextualizar, e nós também não extrairemos daqui todas as lições. Eu quero focar apenas nas questões financeiras e orçamentárias. Na minha Bíblia, Provérbios capítulo 6, a partir do verso 6, eu leio o seguinte:
vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no esteio prepara seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Quando a gente lê esse texto, a palavra que salta aos nossos olhos é a palavra preguiçoso. Esse não é o nosso tema aqui. Apesar que Salomão está falando em sentido amplo, ele está falando aqui de uma indisposição. Há pessoas, por exemplo, que são muito dispostas para o trabalho o dia inteiro, mas não têm disposição em assentar e controlar as suas finanças, controlarem os seus gastos. Mas eu quero me ater apenas ao início aqui da fala de Salomão, quando ele diz, vai ter com a formiga. O sábio Salomão lança um olhar singelo sobre a vida dessas criaturinhas, que a despeito de pequena ou de pequenas, no tamanho, elas têm muito a nos ensinar. Se você for ao dicionário, você vai encontrar um sentido figurado para a palavra formiga, que quer dizer pessoa econômica. E não é por acaso que Salomão usa esse pequeno inseto para nos ensinar. Quando criança, eu sempre tive a curiosidade de saber até onde ia o trilho da formiga que se embrenhava na mata. Quem nunca esqueceu um doce sobre a mesa e, de repente, do nada aparecem formigas? Milhares de espécies se extinguiram ao longo da história, porém as formigas permanecem. Elas habitam os 5 continentes. Estima-se que 20% da massa orgânica de todos os seres vivos, animais ou vegetais, são compostos por formiga. Para você ter uma ideia, para cada ser humano vivo hoje, há uma média de 1.500.000 formigas. Imagine uma grande balança. De um lado, todos os seres humanos. Do outro lado, todas as formigas. Elas pesam 15 vezes mais, ou elas pesariam 15 vezes mais do que o ser humano. Quem alimenta as formigas? Deus. Diligência no trabalho, foco no propósito, proatividade organizada, diligência logística para a provisão, cultura de consumo consciente, cooperação, trabalho em equipe, gestão do tempo e planejamento de ações harmônicas. Essas são algumas das lições que elas nos ensinam. Isolada, a formiga é um animal frágil, porém, é na unidade em que ela encontra forças. A formiga, ou as formigas, também ganharam o imaginário popular ao longo da história. Por exemplo, no século VI a.C., Esopo, o pai das fábulas, ele escreve a famosa fábula da cigarra e da formiga. É a parábola de 2 insetos que pensam ou que enxergam a vida de forma diferente. Ele diz, a vistosa cigarra passa o tempo se divertindo, a formiga ocupa-se com o trabalho, passam-se as estações e chega o inverno, a formiga pode, enfim, ver o resultado do seu trabalho. Enfim, não é por acaso que Salomão diz, vai ter com a formiga, e eu quero me ater apenas a esta parte do verso, do conselho de Salomão, quando ele diz, vai ter com a formiga. E então eu quero extrair aqui do formigueiro algumas lições em que poderão nos ajudar no melhor controle da nossa vida financeira. Esta que é a coletividade mais bem-sucedida da terra hoje. Primeira lição sobre vida financeira que eu gostaria de tirar aqui do formigueiro é: formigas vivem com um propósito ou por um propósito. Qual é o propósito da formiga? A perpetuação da sobrevivência. Se um dia você for convidado para visitar a cidade das formigas ou um formigueiro, você vai encontrar lá a famosa filosofia do formigueiro, que é mais ou menos assim, olha, de cada um de acordo com a sua possibilidade e para cada um de acordo com a sua necessidade. Muitas espécies de formigas vivem entre 40 e 60 dias. Ou seja, quando começa o verão, que elas começam a juntar para o próximo inverno, aquelas que estão juntando,
elas estão juntando para a segunda geração que virá depois delas. Você já parou para pensar no propósito da vida? Eu estou falando em termos materiais, em termos financeiros. Por que fazemos o que fazemos? Por que corremos o tanto que corremos? Parece que em algum momento nós nos perdemos neste assunto. Por exemplo, se olharmos para o nosso país, da década de 50 para cá, nos últimos 70 anos, nós vamos ver que o consumismo per capita aumentou 5 a 6 vezes mais. Eu sou o mais novo de uma família de 7 filhos, e eu tenho uma única filha. E lá em casa nós gastamos mais dinheiro para criar a única filha do que os nossos pais gastaram para criar os 7 filhos. Nós nos tornamos muito mais consumistas. Na década de 50, 80% das famílias do nosso país viviam com a renda de um só trabalhava fora. Mesmo assim, os nossos pais não deviam 15% do nosso PIB. Hoje, 82% das nossas famílias depende da renda de pelo menos 2. Todos nós já estamos trabalhando. Mesmo assim, 73% dos brasileiros não conseguem mais ganhar primeiro para gastar depois. Já gastam antes de ganhar. Salomão, ele vem falando, vai ter com a formiga, e a primeira lição que a gente aprende aqui é que as formigas vivem para um propósito ou com um propósito. E qual é o propósito da nossa vida? Os evangelhos apresentam um diálogo de Jesus com um jovem rico. E naquele diálogo ele começa a perguntar para Jesus o que precisa para ter a vida eterna. E Jesus diz, guarda os mandamentos. Quais? E Jesus cita ali alguns mandamentos e ele diz, isso eu conheço, isso eu guardo. Então Jesus diz para ele, olha, então vai e vende as suas posses. Ele era muito rico. E o evangelho diz que ele saiu dali triste. E agora, depois que ele sai, Jesus continua falando com os seus discípulos e Jesus começa a debater com eles e dizer, olha, como é difícil para o rico se salvar, porque eles pedem para Deus as coisas e Deus, entre as milhares de maneiras que tem de abençoar, uma delas é dando coisas. E Deus dá as coisas, e às vezes a gente se apega às coisas e se esquece do doador e se esquece de Deus. Mateus, depois dessa conversa, Pedro está ali perto e agora ele começa a dialogar com Jesus, vê aquela cena e ele vai para Jesus e fala, Senhor, e quanto a nós que já abandonamos tudo para te servir? E Jesus termina, Mateus 18, termina esse diálogo e me chama muito a atenção porque Jesus termina dizendo o seguinte, vocês que me seguem se assentarão comigo. Jesus fala com o jovem rico, ele tem uma expectativa, de repente os próprios discípulos têm uma outra expectativa, e Jesus diz, aqueles que me seguem, aqui está o propósito. Gosto muito quando Lucas também, ele pega aqui desse diálogo, ele registra uma parte da fala de Jesus, Lucas 18, quem priorizar o reino receberá para viver aqui e receberá a eternidade. Aqui a gente tira uma importante lição, o propósito da vida financeira não tem a ver com a quantidade de dinheiro em que você tem, se é muito ou se é pouco. Jó era um homem rico e era temente a Deus. A viúva lá do templo que ofertou a sua última moeda era pobre e era temente a Deus. Ambos viviam com um propósito ou ambos viviam por um propósito. Se o seu dinheiro está no bolso, você cumpre a finalidade dele. O nosso problema é quando nós colocamos o dinheiro no nosso coração. Nós hoje sopramos vida ao dinheiro e nós usamos ele para tudo, inclusive para pagar as nossas contas. Inteligência financeira. Veja o que Salomão, quando nos manda ter com a formiga, está tentando nos ensinar. Não é errado lutarmos por coisas, as formigas lutam a vida inteira. O problema começa quando nós achamos que podemos fazer com as coisas aquilo que coisas não são capazes de fazer por nós. E aí nós perdemos a essência e nós perdemos o propósito. Qual é o propósito da nossa vida ao nos relacionarmos com aquilo em que Deus coloca diante de nós? Uma segunda lição em que nós tiramos do formigueiro, das formigas, é que as formigas são racionais quando o assunto é dinheiro, emoção não combina. Para a formiga, 2 mais 2 sempre será 4, nunca 22. O problema
na nossa vida quase sempre começa quando nós misturamos as nossas vontades e as nossas emoções com o nosso dinheiro. Daqui eu não tenho competência para julgar se você está com alguma dificuldade, com algum descontrole financeiro, qual a causa disso, mas posso lhe perguntar, será que no meio dessa Bíblia de contas, que estão vencendo e vencidas, não tem uma parte grande da nossa emoção ou do nosso emocional? Hoje nós vivemos uma pandemia chamada oneomania, que é a doença do consumo. Pessoas que precisam comprar e elas compram movido mais pelas suas emoções. As formigas, elas são racionais. Uma outra lição em que nós aprendemos das formigas, elas são organizadas. A capacidade organizacional de uma formiga deixa qualquer gestor de recurso humano de boquiaberto. As formigas são divididas em basicamente 3 categorias. São as operárias, a reprodutora, o macho reprodutor e a rainha. Cada uma cumpre o seu papel. Os indivíduos dessa comunidade não competem entre si. Cada uma realiza integralmente a sua tarefa. E a palavra de ordem para o trabalho e a vida organizada chama-se planejamento. Falando em gestão financeira, apenas 25% dos brasileiros têm o hábito de planejar as suas finanças. Quando foi que pela última vez você se assentou à mesa com todos aqueles que vivem aí no seu lar e conversou honesta e sinceramente sobre o dinheiro? Quanto ganhou? Como ganhou? Quanto gastou? Quanto gastou? Educação financeira formal. Nós corremos o risco de viver uma vida inteira e não recebermos uma educação financeira formal. Dentro de casa, a gente não fala sobre dinheiro. Nas nossas escolas, falamos pouco sobre dinheiro e nós vamos vivendo e não somos educados formalmente sobre esse aspecto. Quem vive de forma atabalhoada, desperdiça energia, perde tempo, desanima com a falta de recursos ou com a consequência disso. Eu quero dar um conselho útil e prático para você aqui agora. Antes de gastar dinheiro, você precisa dividi-lo em 4 partes. Então, se você ganha ou ganhou R$1.000, você saca esses R$1.000, agora vai para sua casa, convoque todos os membros da sua família, sente em volta da mesa, coloque 4 caixas e antes de começar a gastar, divida esse dinheiro nessas 4 caixas. Quais são essas caixas? Primeira delas, fidelidade. Se você ganhou, é porque Deus te deu. Há pessoas que não creem assim, mas elas mantêm a fidelidade com o seu Deus. E para muitos o Deus é o vício ou qualquer uma outra coisa. A fidelidade é para você reconhecer de que se você tem, é porque Deus cuida de você assim como Ele cuida das formigas. A segunda caixinha em que você vai colocar o seu dinheiro, veja, nós estamos dividindo os nossos recursos primeiro para depois gastarmos. A segunda caixinha que você vai colocar o seu dinheiro chama-se subsistência, sobrevivência. É aquilo que é básico e essencial para o nosso dia a dia. Você abre o armário da sua casa, então a gente faz um inventário das necessidades. Quanto se consome ali dentro de casa? Isso é subsistência, isso é sobrevivência. Depois ainda tem uma terceira caixa e uma quarta. A terceira caixa chama-se reservas. Veja, a reserva é como a semente. Eu vivi no sítio na minha primeira infância e eu me lembro que todas as vezes que nós colhíamos, uma das primeiras coisas em que meu pai fazia era pegar um pouco e separar. E aquela era a semente, era uma reserva. Porque quando vinha a próxima estação de chuva, ele pegava aquela semente e plantava, e é dali que nós tirávamos o nosso sustento. Eu nunca vi, dentro da minha casa, os meus pais pegarem a semente e comer. As reservas são como semente. Você precisa guardar sempre uma parte. É pouco, guarde pouco, mas nunca gaste tudo. E uma quarta caixinha em que nós temos para colocar o nosso recurso chama-se estilo de vida. Veja, ele está em 4º lugar.
Primeiro vem a fidelidade, depois vem a subsistência, depois vem as reservas, e se sobra vem o estilo de vida. É curioso que muitas vezes a gente recebe o dinheiro e vai direto para o estilo de vida, coloca o dinheiro no bolso e sai por aí satisfazendo todas as vontades. Depois a gente chega em casa, o armário está vazio, e aí a gente diz, isso aqui é essencial, e aí a gente começa a comprar fiado. Um bom planejamento fará mais por você do que muitos anos de trabalho. E não é por acaso que um dos nomes que o autor bíblico dá para Deus chama-se arquiteto, em Hebreus. É aquele que planeja. Deus espera de nós uma vida financeira organizada. Há mais uma lição ainda. Algumas lições que nós podemos tirar das formigas. Por exemplo, as formigas têm iniciativa e acabativa, usando aqui um silogismo. Elas iniciam e elas concluem os seus projetos. Às vezes, nós somos movidos muito mais pelo sonho de dormir pobres e acordar ricos. Isso nos leva muito mais para as filas de lugares em que vendem jogos de azar, do que, por exemplo, para lugares em que nos levam a uma formação profissional. Quantas coisas nós começamos na vida e poderíamos ter terminado, mas por alguma razão nós vamos parando e nós vamos protelando essas coisas. Veja a profundidade. Quando Salomão fala sobre essas coisas, ele não fala sem conhecimento de causa. Ele pediu sabedoria a Deus e Deus deu a ele. E ele fala com propriedade. Olha uma outra lição que nós podemos tirar das formigas. Formigas investem. Além do alimento em que elas buscam, resto de alimento, tudo que encontra pelo caminho, que serve de alimento, as formigas, elas cortam folhas, não que elas se alimentem das folhas, mas elas levam essas folhas para dentro do formigueiro e elas colocam na parte de cima, porque serve de telhado. E ela recebe a umidade que vem da terra, e agora elas se alimentam das enzimas e fungos que são produzidas nessas folhas. Elas investem também. Há uma diferença muito grande entre gasto e investimento. Tem gente que sempre gasta, mas nunca investe. Conhece alguém que passa a vida inteira trocando de carro e pagando parcela de carro, mas não compra uma casa, por exemplo? Tem dinheiro para pagar uma parcela do carro, mas não coloca no seguro, não tem um plano de saúde. E aí a gente vai trocando papéis com essas coisas. Dizem que o parcelamento é o atalho para a pobreza, né? Se você tem medo da pobreza, o parcelamento te coloca lá mais rápido. Você compra um carro parcelado, quando termina de pagar, você pagou 3, e ele está valendo meio. Então, nós precisamos cuidar disso. Uma outra lição em que a gente aprende com as formigas: formigas não desperdiçam nada. 33% do alimento que é produzido no mundo é desperdiçado, é colocado direto no lixo. 60% do lixo doméstico é comida. O que falar, por exemplo, de hábitos tão simples como economizar água, escovar os dentes com a torneira ligada, a energia, deixar a luz ligada, onde tem luz natural, o cuidado em que nós temos que ter com todos esses aspectos. Uma outra lição que a gente ainda aprende do formigueiro, das formigas: não há supérfluo no formigueiro. Recentemente eu li um livro chamado O Império do Efêmero. Ele retrata o cotidiano da nossa vida em muitos momentos. Schopenhauer diz o seguinte: a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Eu gosto muito da visão de Sócrates. Ele viveu em Atenas muitos anos antes de Cristo, e normalmente no meio da tarde ele gostava de passear pelas ruas de Atenas, ver ali o comércio, as novidades, e à medida que ele ia caminhando, as pessoas iam dizendo: olha, seu Sócrates, o senhor não quer comprar nada hoje? Tem um lançamento, tem uma coisa nova. E ele dizia o seguinte: não, eu estou apenas olhando e vendo quanta coisa existe e que eu não preciso delas para ser feliz. Então, não há supérfluo na vida ou em um formigueiro, se aproveita tudo. De repente, a gente abre a porta do guarda-roupa, especialmente nesses dias em que a gente está mais tempo dentro de casa. E nós percebemos que grande parte daquilo que está pendurado lá não precisaria estar. De repente a gente abre a sapateira e a gente percebe que não tem pé para tanto sapato. Não há supérfluo em um formigueiro. Todos criam utilidade. Ninguém cria bem material para se apegar a eles. Não há supérfluo na vida
de uma formiga. A última coisa, formigas não usam a modalidade do crédito nas suas compras. E esse tem sido também um grande problema. 29/7/2019, saiu uma seguinte reportagem: dia da sobrecarga da Terra. No dia 29 de julho, até dia 29 de julho de 2019, nós consumimos todos os recursos que o planeta tinha a oferecer até 31 de dezembro. E nós estamos consumindo a crédito, porque nos tornamos mais consumistas. Em 1968, o marketing começou a dizer o seguinte: ei, você não precisa mais ficar passando vontade. Você tem uma vontade e não tem dinheiro, nós encontramos formas para que você alimente as suas vontades. E aí a gente começa, especialmente de lá para cá, essas modernizações, e eu tenho encontrado muita gente que usa crédito pré-aprovado sem moderação, usa essas ferramentas sem moderação. E aí começam a gastar e começam a pagar muito mais caro, porque o produto mais caro que tem no mundo hoje chama-se dinheiro, e nós pagamos muito caro por ele. A classe C no Brasil, por exemplo, gasta 25% de tudo que ganha com juros, porque compra fiado, porque compra parcelado. E há quem diga que juro é o dízimo de Mamon. Gastamos mais do que temos para comprar o que não precisamos, para mostrar para pessoas que nós não conhecemos o tipo de gente em que não somos. Percebe como Salomão tem propriedade quando ele diz: vai ter com a formiga, observa os seus caminhos e seja sábio. Ela não tem chefe, mas não falta um mantimento na vida dessas formigas. Ellen White, no livro chamado Administração Eficaz, Ellen White é uma profetisa e precursora da igreja adventista. Ela dá conselhos para uma pessoa que está endividada, e ela dá conselhos de liberdade por abnegação. E ao escrever para essa pessoa, Ellen White diz o seguinte: decida nunca mais incorrer em outro débito, negai-vos 1001 coisas antes de incorrer em outra dívida. Essa tem sido a maldição da vossa vida, evitai-a como evitarias a varíola. E ela diz mais, lá no final da carta: quando vos puderdes apresentar novamente como um homem livre, não devendo nada a ninguém, terei alcançado uma grande vitória. Eu estou falando de dívidas, não estou falando de investimento. Você sabe que há uma diferença entre essas duas coisas. Dívida é aquilo que você compra e consome antes de pagar. Investimento é diferente. Por exemplo, se você compra uma casa, você está investindo. Nós compramos muitas coisas a crédito, em que nós poderíamos administrar melhor as nossas vontades e trabalhar com um pouco mais de segurança. Eu vou parar por aqui, a lista é grande. Deus quer nos ensinar e nós precisamos aprender que a nossa responsabilidade como seres humanos é administrar ainda melhor aquilo que Ele tem nos dado. Por isso Salomão diz: vai ter com a formiga. Irmãos, nós vivemos numa geração robotizada. Karl Marx, por exemplo, ele previu que em algum momento 4 horas de trabalhos diárias seriam suficiente para a nossa subsistência. E eu quero dizer que ele acertou, porque nós estamos vivendo nesse momento. 4 horas de trabalho hoje seria suficiente para nos mantermos na nossa subsistência. O nosso problema é que nós achamos que temos que preencher o nosso tempo vazio com coisas. E aí nós começamos uma corrida desenfreada. E eu quero concluir esta mensagem, os conselhos, lendo um último conselho de Salomão, no próprio livro de Provérbios, no capítulo 10, no verso 22, ele diz o seguinte: é a bênção do Senhor que enriquece, e com ela ele não traz nenhum desgosto. É a bênção do Senhor que enriquece. Talvez nesses dias de reclusão social te falte alimento, ou falte os recursos para tudo aquilo que você imagina que precisa. Deixa eu dar um conselho para você: não deixe faltar a bênção de Deus. A bênção de Deus poderá vir em uma cesta básica,
poderá vir em um pedaço de pão, mas a bênção de Deus é muito maior do que todas essas coisas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. O planeta Terra e todos os seres, todos os seus habitantes, não são o armazém dos recursos que nós humanos extraímos de maneira predatória para o nosso exclusivo bem e conforto, mas o planeta Terra é a casa onde todos nós, inclusive nós humanos, com potencial de divindade, juntamente com as formigas, somos hospedeiros ou somos hóspedes de Deus, o nosso Criador. Que Deus te abençoe. Que nesses dias de dificuldade, de recessão, de pouco recurso, você possa olhar mais ainda para as formigas, tirar estas e muitas outras lições, colocar em prática na sua vida e, acima de tudo, encher-se cada vez mais da bênção de Deus para não tentar colocar coisas no lugar em que Deus deveria ocupar na minha e na sua vida. De repente, a gente percebe que a vida pode ser muito mais simples e muito mais significativa, muito mais relevante, porque há espaços no nosso coração que só Deus pode preencher. E é um equívoco quando nós tentamos preencher com Deus chamado produto, porque o Deus chamado produto, ele pode te oferecer uma solução apenas temporal e de fora para dentro. E a solução que Deus tem para mim e para você, ela é eterna e ela é de dentro para fora. Quero orar com você para encerrarmos nesse momento. Deus querido, obrigado porque entre as milhares de maneiras que o Senhor tem de nos abençoar, uma delas o Senhor tem abençoado-nos, dando-nos coisas. E como é bom ainda termos o que comer. Talvez tenha pessoas que já não tenham o que comer na sua despensa, mas nós que temos, nos dê sensibilidade para repartirmos com esses nossos irmãos. Agora, Deus, assim como a recomendação do sábio Salomão, ajude-nos a olharmos para as formigas, ou para questões tão simples da vida, formigas que para muitos de nós passam despercebidas, e aprendermos lições tão importantes quanto a de ganhar primeiro, pensar um pouco, guardar um pouco e depois gastarmos apenas com aquilo que é essencial. O Senhor conhece todos nós em que estamos na Tua presença agora. O Senhor sabe da vida de cada um. Você sabe de pessoas que estão sendo afugentadas com as suas dívidas. O Senhor sabe até aquilo que estão nas nossas panelas. O Senhor sabe quanto disso também nós vamos jogar pelo ralo que o Senhor não nos deu para isso. Por favor, ó Deus, já que o Senhor nos deu os bens, o Senhor é o nosso grande provedor, o nosso grande provisionador. Nos encha de sabedoria, sobretudo nesses dias, para que não falte o essencial a nenhum dos teus filhos aqui nessa terra. O nosso desejo agora seria poder abrir os nossos olhos, ver o Senhor voltando nas nuvens dos céus. Nós não sabemos o dia que isso vai acontecer, mas enquanto isso não acontece, ó Deus, o nosso pedido é: use o que temos e use o que somos, para o fortalecimento e a expansão do Teu reino. São bênçãos te pedimos, em nome de Jesus. Amém.